Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando os estudos do mês de dezembro. Louvamos a Deus por esta noite, por estarmos juntos. Mais este mês dos estudos dessas quartas-feiras. E nós vamos iniciar com uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por estarmos reunidos. Louvamos o Teu nome porque Tu és grande, soberano, único Deus vivo, verdadeiro. Deus de graça, de amor, que tem nos dado bênção sem medida. Nós te invocamos nesta noite, neste momento, para que o Senhor esteja conosco, o Senhor nos conduza neste culto, nas leituras, nas orações, nas meditações, em todas as partes dele, para que somente o teu nome seja exaltado. Nós te exaltamos, te pedimos e te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um prazer estar com os irmãos novamente, agora durante o mês de dezembro. E eu gostaria de uma leitura inicial, abrir com você João, capítulo 16. Vamos abrir? João 16, ou melhor, João 3. João 3,16. Até o versículo 21. Vamos ler, irmãos, esse texto tão lindo, a missão do Filho. Natal, mês de dezembro. E nós temos aí esse texto da palavra do Senhor. João 3, de 16 a 21. Vamos ler? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, texto aí de João 3, de 16 a 21, texto inicial. Então, nós temos, irmãos, aí esta palavra do Senhor para os nossos corações. Nós vamos passar agora por os momentos de oração intercessória. Vamos clamar ao Senhor que Ele nos perdoe os pecados. O Senhor veio para salvar. Nós temos aí o texto. O Senhor veio para perdoar. Jesus foi enviado, Natal do Senhor, aos homens, à humanidade, para perdão e restauração. Também interceda pelas necessidades dos seus familiares, pessoas, amigos, tantos desempregados, tantos carentes de uma porta aberta, de uma cura, de uma restauração. Que nós possamos agora interceder pelos nossos lares e por todas as necessidades que estão aí no seu coração. Ore silenciosamente, depois estaremos orando de modo audível. Pai bendito, Pai amado, bendizemos o Teu nome pelos momentos de intercessão. Clamamos a Deus que o Senhor perdoe os pecados do Teu povo, os nossos pecados. Somos falhos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, nossas transgressões. Perdoa-nos, purifica-nos. Somos falhos. Também, ó Deus, olhe pelas enfermidades do Teu povo, pelas necessidades, por aqueles que precisam de uma porta aberta, de um emprego, um trabalho, pelas diversas orações dos nossos irmãos, por famílias, pessoas, aflitos. Tu és poderoso, ó Deus. Também tantos motivos de agradecimento pelas bênçãos do Senhor, pela graça do Senhor, tantos milagres, tantas respostas de oração, e nós te exaltamos. O Senhor é Deus que responde, que vê, que atua. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendizemos o Senhor, entregamos as nossas orações, as súplicas dos nossos irmãos, os agradecimentos no teu altar.
Glorificado seja o teu nome nesta noite. Nós bendizemos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos agora abrir no Salmo 40. Peço que você abra sua Bíblia nessa próxima leitura, Salmo 40. Nós vamos ler os versículos 1 ao 5. Salmo 40, de 1 a 5. E o texto nos diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Salmo 40, meus irmãos. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. As folhas colaram um pouco aqui, mas o final do salmo está aí, devidamente lido para os irmãos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Mais uma vez clamamos ao Senhor que fale aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor nos dirige, que nos ilumine. Precisamos de Ti, Senhor, e nós Te adoramos porque o Senhor caminha conosco. Bendito seja o Senhor. Tua palavra edifique os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria hoje de meditar com os irmãos essa primeira mensagem de dezembro sobre algum aspecto interessante quando nós falamos de quem educa, quem é professor, quem ensina. Como é maravilhoso isso. E nós podemos pensar nisso nesse final de ano, nesse mês de dezembro, para o início do ano que vem também. Quem é melhor educador do que o nosso Pai? Então, nessas mensagens, vamos iniciar com um estudo nesse sentido. Quem é o maior pedagogo do universo? Nós sabemos, é o nosso Deus. E eu gostaria de dar esse tema, esta noite, o seguinte: algumas características da ação educativa de Deus. Uma mensagem para iniciarmos esse mês de dezembro. Estamos fechando 2021, iniciando 2022, 2021, iniciando 2022, e seria interessante para os nossos corações. Nada melhor do que aprender com o nosso Deus, a partir de algumas passagens bíblicas, e eu gostaria de compartilhar com você. Nós temos um primeiro aspecto dessa ação, dessa característica da ação educativa de Deus, que Deus age com amor. Deus age com amor. É um primeiro aspecto. Nós vimos no primeiro texto que lemos, em João 3,16, e nós podemos observar ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meus irmãos, é possível fazer muita coisa sem amor, de uma maneira mecânica. É possível viver, educar, ensinar sem amor. É possível fazer isso. Você conhece exemplos desse tipo, muitas vezes você, agimos assim. Pais, educadores, profissionais, muitas vezes atuam assim. No entanto, uma verdade precisa ser dita. Não é possível fazer nada bem feito sem amor. Sem amor. Para ensinar um filho,
educar um aluno, não há como, sem amor, procedermos neste processo educativo. No exemplo desse versículo, nós temos algo bem feito. Porque bem feito por Deus, porque feito com amor. Deus amou de tal maneira. Você prestou atenção nisso? Deus amou de tal maneira, de tal forma. Deus amou de um modo impressionante. E Ele deu uma doação. O amor foi tamanho que só caberia a doação. Ato de amor implica então em doação. Qualquer ação feita em amor está revestida de doação. Um pai doa de si na educação de seu filho. Ele doa de si. Um educador doa de si na educação do seu aluno. Ele doa de si. Mas o versículo ensina que Deus não deu qualquer coisa. Deus não deu qualquer coisa. O amor foi tão grande que Deus deu o seu melhor. Quem Deus deu? O seu Filho unigênito. Quem ama, dá do seu melhor em prol do outro. Em prol do outro. E Deus deu o seu Filho o melhor, para nos salvar. Assim também, irmãos, deve ser no campo educativo. No campo educativo. Devemos dar o melhor, buscando alcançar uma finalidade, um objetivo. Alcançar o seu filho, o seu aluno, alcançar o seu aprendiz. O pai, a mãe, eles dão o melhor, porque eles amam. Eles têm um objetivo, uma finalidade. Há amor. O educador dá o melhor. Por quê? Porque ele ama. Então, irmãos, uma característica muito profunda que vemos, uma característica educativa de Deus, é que Deus age com amor. Você quer ser um bom educador? Seja pai, professor, seja alguém que orienta, um ancião, uma pessoa já que está orientando as pessoas mais jovens, haja com amor. Deus age com amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu exemplo para nós que ensinamos. Mas, meus irmãos, nessa mensagem, nós podemos observar também um outro aspecto dessas ações educativas do Senhor que podemos observar e aprender, é que Deus ensina a verdade. Deus ensina a verdade. Eu quero ler com você agora João 18, 37 e 38. Espero que a Bíblia agora, as folhas não colhem, né? Algumas folhas às vezes estão. Deu. João 18, 37 e 38. Abra sua Bíblia aí, João 18, 37 e 38. Pilatos interroga Jesus naquele evento lá que nós conhecemos. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. João 18, versículos 37 e 38. Meus irmãos, estamos vivendo uma época e uma fase histórica interessante. O relativismo tem preponderado. Esse é o modo de se entender o mundo e a vida. Ou seja, tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Isso tem norteado até os princípios, os valores. Os valores são questionados, desprezados, quando tem um sentido geral. Muitas são as consequências dessa filosofia, dessa crença. Uma delas tem a ver com a pergunta de Pilatos nesse texto lido.
que tem a ver com a desacreditação da verdade, ou seja, não existe a verdade. A verdade, então, ela é abalada. E aí no versículo 38 ele diz: que é a verdade? Que é a verdade? Já naquela época, vemos as raízes, então, do tal do relativismo. Pilatos, ele foi confrontado com a verdade. Estava ali frente a frente com a verdade. Assim, ele usa um subterfúgio. E ele usa o subterfúgio do relativismo. Através daquela pergunta, ele busca escapar do dilema. É interessante que Pilatos não espera, irmãos, a resposta. Você prestou atenção? O texto nos diz que, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse. Ou seja, ele não esperou a resposta. Pilatos fugiu do confronto com a verdade, e é assim mesmo. A verdade incomoda. E no versículo 37, Jesus disse, porque nasceu e porque veio ao mundo. Foi para dar testemunho da verdade. Sabe, irmãos, a verdade não é um mito. A verdade existe. Ela existe. Sim, ela existe. E Deus tem um compromisso com a verdade. E nós que educamos, nós que ensinamos em casa, no trabalho, existem aqueles que são professores, educadores como profissão mesmo, mas de qualquer maneira todos ensinam em casa, no trabalho, na igreja, todos nós devemos assimilar esse exemplo. Assim como Deus, tenhamos um compromisso com a verdade. O verdadeiro educador tem um compromisso com a verdade, seguindo então o exemplo do seu mestre. Assim como Deus, como Jesus, ensinemos a verdade. Nossos filhos precisam dessa diretriz. Os jovens precisam dessa diretriz. Nossos alunos carecem dessa certeza. Aqueles que estão debaixo das nossas orientações. Você prestou atenção aí no versículo 37. Jesus disse: quem é da verdade, ouve. Ele vai ouvir. Quem é da verdade vai ouvir. Então, queridos irmãos, uma outra característica da ação educativa de Deus que nós podemos aprender na nossa vida de ensinadores, de educadores. Deus ensina a verdade. Há um compromisso do verdadeiro educador com a verdade. Isso é importante. Vamos assimilar isso. Mas nós podemos, irmãos, ler em outro texto agora uma outra característica que está em Êxodo. Quero que você abra agora Êxodo. Vamos aqui na Bíblia. Muito bem. Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Êxodo 13, 21 e 22 nos diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que maravilhoso texto esse de Êxodo! E com esse texto nós aprendemos outra característica da ação educativa de Deus para a nossa caminhada. Deus caminha junto. Esse é o aspecto. Deus caminha junto. De que adianta um Deus distante? De que adianta um líder distante? De que adianta um educador distante, um professor distante? Qual a vantagem de um pai, de uma mãe distantes? Quem ensina deve estar perto. Quem ensina deve estar próximo. Quem educa tem que caminhar junto. Sabe, irmãos, qual é o significado da palavra pedagogo? Pedagogo vem do grego, significa mestre, guia, e é interessante, aquele que conduz. O significado é esse, aquele que conduz.
E nesse versículo Deus nos dá um grande exemplo. O exemplo do maior de todos os pedagogos e de todos os educadores. O Senhor ia diante deles. Então nós vemos que Deus assume a liderança e a frente do povo. Deus vai à frente. Ele não é um Deus covarde. Ele é um Deus que vai à frente. Assim como um verdadeiro educador deve fazer e deve proceder. E o texto nos diz, para os guiar pelo caminho. Diante de vários atalhos, existe um caminho. Eu vou repetir, diante de vários atalhos, existe um caminho. Nós sabemos disso, e Deus ia diante deles para os guiar pelo caminho. O texto nos diz também para os alumiar, iluminar, esclarecer. Bons conselhos, meus irmãos, são verdadeiros faróis. No mundo de trevas, nós vivemos no mundo de trevas. Precisamos de luzeiros, de luzeiros. João nos diz, capítulo 8, 12, as palavras de Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, nós vemos esse texto maravilhoso e nós vemos aí o complemento do texto. Diz assim, a fim de que caminhassem. Texto aí de Êxodo. A fim de que caminhassem. Deus quer que o seu povo caminhe. Deus quer que o seu povo vá adiante. Esse também é o interesse de quem ensina, deve ser. Deve sempre ser esse. A fim de que a pessoa caminhe. Ele deseja que seu aprendiz caminhe, progrida. Progrida. O texto nos diz que nunca se apartou do povo. Ia diante do povo dia e noite. Nunca se apartou. Deus é um pedagogo presente, um educador presente. Dia e noite, em qualquer situação e em qualquer hora. Ele caminha junto, ele está perto. Bons mestres também são assim. Pais, professores, educadores, líderes da igreja. Hoje nós temos uma teoria interessante na educação chamada pedagogia da presença. Pedagogia da presença. E nós já vemos isso aqui, na presença do Senhor com o seu povo. A pedagogia da presença do maior dos educadores. Então, terceira característica do maior dos educadores que nós podemos aprender. Deus caminha junto. Que nós possamos ensinar desta maneira, caminhando junto com os aprendizes, com os filhos, com os jovens. Isso é importante para nós, meus irmãos. Mas, queridos irmãos, um dos textos que lemos na nossa liturgia hoje foi o Salmo 40. E eu gostaria de voltar no Salmo 40 para que nós possamos ver mais uma característica dessa ação educativa de Deus. Salmo 40, versículos 1 e 2. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então, nesse exemplo do Senhor como educador, nós podemos identificar o seguinte: Deus não desiste do fraco. Deus não desiste do fraco. Este salmo, irmãos, é uma oração para livramento. O salmista buscou a Deus num período de crises. Vemos que a situação dele não era boa, não era fácil. Ele estava num poço de perdição. Imagine isso. Você está num poço de perdição. Os pés dele estavam no tremedal de lama. Você já teve a experiência de ficar num poço? Talvez não. Deve ser horrível. Existem alguns que já passaram por essa situação. Ou quem sabe atolado num charco de lama, numa situação difícil. Falta ali a segurança, falta a estabilidade. É uma situação, irmãos, totalmente vulnerável.
de grande vulnerabilidade. E nós podemos dizer que nessa situação, se alguém não te socorrer, ai de você. Se eu estiver num poço de perdição e não houver quem me socorra, ai de mim, ai de mim. Isso se dá também em outros aspectos da vida. Nós podemos estar afundados no poço espiritual. Quem sabe essa é a sua realidade hoje. Podemos estar atolados também num tremedal emocional. Podemos estar afundados num poço intelectual ou na área do relacionamento, numa situação tão difícil. Podemos estar chafurdados ali numa lama, numa situação caótica. Ai de nós se não conseguirmos socorro. Ai de nós se alguém não aparecer para nos ajudar. E Deus, irmãos, nos mostra que Ele não desiste do fraco. Ele é um especialista em socorrer o fraco. E o salmista, ele dá testemunho disso. E ele fala isso aí no versículo 1. Ele testemunha. Ele afirma que Deus o tirou do poço de perdição. Deus o resgatou do tremedal de lama. E não apenas isso. Ele fez mais algumas coisas maravilhosas na vida dele. Ele colocou os seus pés sobre a rocha. E ainda lhe firmou os passos. Meus irmãos, um ensinador, um educador de verdade imita a Deus assim. Ele faz assim. Os pais, eles buscam resgatar seus filhos dos poços. Quantos filhos estão nos poços? E os pais lutam como educadores, como líderes dessas vidas, para resgatarem os seus filhos dos poços, do atoleiro da lama. Educadores diversos se entregam para resgatar os seus alunos. Quantas vezes, nas escolas, através do conhecimento, alunos em grandes dificuldades, nós vemos isso, há uma entrega total dos professores, dos educadores, para que haja um resgate no conhecimento, às vezes um resgate até emocional, um resgate familiar. Quantos educadores, professores orientam, ensinam, indicam o caminho a esses jovens. Há a ideia de resgates. Nos resgates, são resgates, irmãos, espirituais, resgates emocionais, intelectuais, são resgates familiares. Esse educador, ele ouve o grito de socorro e ele tira, ele ajuda aquele educando, aquele aprendiz a sair desse poço. Então, queridos irmãos, uma quarta característica da ação educativa desse nosso Deus, que Ele nos dá através desse texto, desse salmo lindo, que é o Salmo 40, Deus não desiste do fraco, assim como aquele que ensina, que educa, que conduz. Ele não desiste do fraco. Ele trabalha com o fraco a fim de que ele saia do poço, desse poço que o segura, que o amarra, desse charco que o prende. É um grande ensinamento para os nossos corações. Então, irmãos, neste primeiro estudo deste mês, nós aprendemos essa palavra do Senhor e aprendemos hoje com o maior dos educadores. Deus nos dá boas lições, maravilhosas lições. E vimos o texto hoje, o seguinte tema, os textos, características da ação educativa de Deus. Então nós vimos quais são essas características da ação educativa de Deus. É um tema que serve para todos nós. Deus age com amor, Deus ensina a verdade, Deus caminha junto e Deus não desiste do fraco.
Que o Senhor nos dê a luz do Espírito Santo para aplicarmos essas verdades nas nossas vidas e ensinarmos os mais jovens. Que Deus nos ilumine, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.